Olá, senhores, sou o professor Renato, do canal Matemática, professor Renato Lopes. Vamos lá para mais uma aula de reforço do 7º ano. Então, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois conhecimento foi para ser compartilhado. Vamos falar hoje sobre polígonos, exercício comentado sobre polígonos. Primeiro, calcule o perímetro do trapézio ABCD. O polígono, seja ele qual for, o perímetro vai ser sempre a soma de todos os lados. Então eu vou somar 3 mais 1,9 mais 4 mais 1,6, onde eu vou achar 10,5 centímetros. Se os ângulos de um pentágono forem congruentes e a soma das medidas deles for 540 graus, quanto medirá cada um desses ângulos? Se são congruentes é porque eles são iguais, todas as medidas são iguais. Eu estou falando de um pentágono regular. Então é só pegar esse ângulo de 540 e dividir pelo número de ângulos, que é 5, são 5, né, que é um pentágono. Então eu vou ter 108 graus cada ângulo aí. Calcule o número de diagonais de um octógono. Octógono é aquele polígono de 8 lados. O número de diagonais vai ser diagonal igual a n vezes n menos 3 sobre 2. O n é o número de lados, então octógono eu vou ter 8 vezes 8 menos 3 sobre 2. E aí eu vou ter 8 dividido por 2, 4, 8 menos 3, 5, 5 vezes 4, 20 diagonais vai ter esse octógono. Calcule mentalmente quantas diagonais podemos traçar a partir de um dos vértices de um hexágono. Apenas um dos vértices. Por que eu vou fazer isso? Porque na verdade, quando eu traço uma diagonal do vértice, quantas diagonais eu vou traçar? Eu não posso traçar do vértice que está saindo para os dois lados que tem aqui ao lado. Então eu sempre vou fazer o n menos 3, o número de lados do polígono menos 3, porque não pode contar com de onde está saindo, do vértice que está saindo, e dos dois vértices que estão ao lado. Eu não faço diagonal de um vértice para o que está ao lado, adjacente, só para os que estão aqui, opostos. Então fica 6 menos 3 igual a 3 diagonais. Calcule mentalmente quantas diagonais podemos traçar a partir de um dos vértices de um triângulo. O triângulo são 3, eu vou ficar 3 menos 3, é 0. Eu não tenho diagonais no triângulo, certo? Porque todos os vértices do triângulo são adjacentes. Eu não tenho nenhum vértice oposto. Calcule mentalmente quantas diagonais podemos traçar a partir de um dos vértices de um dodecágono. Dodecágono é aquele polígono de 12 lados. Então 12 menos 3 eu vou ter 9 diagonais. E agora partindo de um icoságono. Primeiro eu tenho que saber quem é o icoságono. O icoságono é o polígono de 20 lados. Então fica 20 menos 3, eu vou ter 17 diagonais. Quantos triângulos serão formados em um quadrilátero? Para eu formar um triângulo no quadrilátero é só eu traçar uma diagonal. Traçando uma diagonal no quadrilátero eu vou ter o quê? 2 triângulos. Então nada mais é que 4 menos 2, tá? Porque eu não posso ter os dois do lado. Quantos triângulos serão formados em um pentágono? É só eu fazer o pentágono, é um polígono de 5 lados, 5 menos 2, eu vou ter 3 triângulos. Quantos triângulos serão formados em um hexágono? O hexágono é 6 menos 2, então eu vou ter 4 triângulos. Quantos triângulos serão formados em um heptágono? O heptágono é aquele polígono de 7 lados. Então é 7 menos 2, eu vou ter 5 triângulos. E quantos triângulos serão formados em um decágono? Um decágono é aquele polígono de 11 lados. Então vai ser 11 menos 2, eu vou ter 9 triângulos. Cite a condição de existência de um triângulo. A condição de existência de um triângulo é que a soma de dois lados tem que ser maior que o terceiro. Porque senão eu não formo um triângulo. Exemplo, esses dois polígonos aqui é um lado, esse indicador é um outro lado, esse outro indicador é um outro lado. Se eu somar esse lado com esse lado e for menor que o terceiro lado, eu vou ter o quê? Algo que não se fecha, que vai ficar aberto aqui, Agora, se esse lado com esse lado forem de mesmo tamanho e a soma dele for igual ao terceiro tamanho, eu vou ter o quê? Uma janela, vai se fechar. Quando esse aqui com esse aqui forem maior que o terceiro lado, eles se encontram no meio do caminho e formam um triângulo. Então por isso que a soma de dois lados tem que ser maior que o terceiro. Então se eu tenho um triângulo ABC, A mais B tem que ser maior que C.
A mais C tem que ser maior que B. E B mais C tem que ser maior que A. Todos os casos ele tem que ser maior. Então, que a soma de dois lados tem que ser maior que o terceiro lado. Classifico o triângulo quanto aos lados. Se eu tenho três lados iguais no triângulo, eu chamo de triângulo equilátero. Se eu tenho apenas dois lados iguais, eu chamo de triângulo isósceles. E se os três lados forem diferentes, eu chamo de triângulo escaleno. Então, é triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno. Classifico o triângulo quanto aos ângulos. Se eu tenho um triângulo com todos os ângulos menores que 90 graus, com ângulos agudos, eu chamo de triângulo acutângulo. Porém, se um desses ângulos for um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, eu chamo de triângulo retângulo. E se um desses ângulos for um ângulo maior que 90 graus, um ângulo obtuso, eu chamo de triângulo obtusângulo. Então eu tenho triângulo acutângulo, triângulo retângulo e triângulo obtusângulo. Quanto mede cada um dos ângulos agudos de um triângulo retângulo isósceles? Aqui ele está falando o seguinte: se é um triângulo retângulo isósceles, é porque um dos ângulos é 90 graus. É um triângulo retângulo, então um dos ângulos é reto. Ele possui 90 graus. E se o triângulo é isósceles, porque os ângulos da base são iguais. Então o que sobra depois do ângulo de 90 graus? Sobra mais de 90 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então se eu já usei 90, me sobrou 90. E aí eu divido para os outros dois, porque eles são iguais. Então sobra 45 graus para cada um. Então aí a medida do ângulo agudo de um triângulo retângulo é de 45 graus. É possível a construção de um triângulo retângulo equilátero? Não, não é possível, porque o triângulo equilátero, ele possui, os ângulos dele possuem 60 graus. São ângulos congruentes de 60 graus. E se eu tenho um triângulo retângulo, eu não tenho como ter... Se eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então eu não tenho mais como ter os outros ângulos serem de 60 graus. Então não, é impossível. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo obtusângulo? O triângulo obtusângulo é aquele triângulo que tem um dos ângulos maior que 90 graus. Um dos ângulos é obtuso. E qual a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo obtusângulo? 180 graus. Independente de qual triângulo for, qual tipo de triângulo for, a soma dos ângulos internos dele é de 180 graus, sempre. Calcule a soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono. A soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono, eu vou ter que usar a fórmula, que é a soma de ângulos internos, é n menos 2 vezes 180. Então, eu vou ter 6 menos 2 vezes 180, 4 vezes 180, vou ter igual a 720 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus. Calcule a soma das medidas dos ângulos internos de um eneágono. É a mesma coisa, ó. Vou usar a mesma forma, a soma dos ângulos internos de um eneágono. Só que o eneágono é o polígono de 9 lados. Então, eu vou fazer 9 menos 2. Então, eu vou ter 7 vezes 180, eu vou encontrar 1.260 graus. Todos os ângulos internos, aí, a soma de todos os ângulos internos do eneágono. E agora do pentadecágono. Vou usar a mesma forma, só que o pentadecágono é o polígono de 15 lados. Então vai ficar 15 menos 2 vezes 180, 13 vezes 180, eu vou ter 2.340 graus. Determine y sabendo que y é igual a 2x. Aqui eu tenho um paralelogramo. Paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Os lados opostos são congruentes. E os ângulos adjacentes são suplementares, ou seja, x mais y é igual a 180 graus. E eu sei que no quadrilátero, a soma dos ângulos internos no quadrilátero é igual a 360 graus. Então eu tenho y mais x é igual a 360. Perfeito. Só que o y é o que? É igual a 2x, foi a informação que me deu. Então eu vou substituir, ó. E aí agora só tem uma incógnita. 2x mais x mais 2x mais x é igual a 6x. 6x é igual a 360 graus. X é igual a 360 dividido por 6. X é igual a 60 graus. Se x é igual a 60 graus e x mais y é igual a 180, então eu ponho, ó, x mais y é igual a 180, 60 mais y é igual a 180, y é igual a 120 graus.
Determine a medida do ângulo destacado em verde. Então tá ali, ó, tem um quadrilátero. O ângulo externo mais ângulo interno é igual a 180 graus. Então, quando eu tenho ângulo externo mais ângulo interno é igual a 180 graus. Então, se aquele ângulo ali é 120, o ângulo interno a ele é de 60 graus. Feito? Então, eu nomeei ele como x. Então, x é igual a 60 graus. E, se é um quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Então, eu vou somar, ó, ali o V é de verde, de ângulo verde, e vou somar e vou igualar 360 graus. E aí eu tenho um ângulo verde igual a 360 menos 240, verde igual a 120 graus. Sabendo que um polígono é regular e tem 15 lados, responda. Polígono é regular é porque ele tem os lados congruentes e ângulos congruentes. Qual é o nome desse polígono? Pentadecágono. Qual é a soma das medidas dos seus ângulos externos? Qualquer que seja o polígono, a soma dos seus ângulos externos é igual a 360 graus. Qualquer polígono, a soma dos seus ângulos externos é igual a 360 graus. Quanto mede cada um de seus ângulos internos? Já que eu estou falando de ângulo interno, eu vou usar o ângulo igual a 15 menos 2 vezes 180 dividido por 15. Por quê? Porque ali eu vou ter 2.340 graus total, dividindo por 15 eu vou ter 156 graus cada ângulo interno. Quanto mede cada um de seus ângulos externos? Lembre-se que eu falei que ângulo interno mais externo é igual a 180? Então, é só eu fazer, ó, 180 menos 156. Então, o ângulo externo é igual a 24 graus. Muito obrigado, senhores, por mais essa visualização. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, porque o conhecimento foi feito para ser compartilhado. Um grande abraço e até a próxima aula.